Glória a Deus. Quem está feliz essa noite, levanta a mão. Quem está feliz com Jesus? Então, nessa noite, se você ainda não ouviu Jesus falar, você vai ouvir. Quero pedir que você fique de pé. Meu irmão, eu não sou cantor, mas eu tenho um irmão aqui. Como é o nome do irmão? Renan. Renan prega, Renan canta, Renan é uma bênção, né? Deus seja louvado pela sua vida. Quero agradecer, irmão Simonilson, meu líder também. Deus seja louvado, a irmã Renata, que Deus abençoe, Ingrid e Yuri, e que Deus abençoe a todos. Yuri, que se enrola esse louvor aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vai, Renan. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Louva lá, Renan, vai. Oi, irmã, vem cá, vem cá louvar. Vem, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Pode cantar, só para fora. Vem inundando, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Chame por Jesus essa noite. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor que a de se comparar. Tua presença viva, tua presença, ó Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Chame por Jesus. Abre sua boca para a glória, para Deus poder encher você nessa noite. Você tem liberdade para abrir a boca e dar glória, para Deus poder fazer na sua vida. Manda a glória para cima, que a glória vai descer aqui neste lugar. Por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. É como o irmão Renan, como o irmão Renan falou, aqui não tem nada improvisado, é na hora como o Espírito Santo de Deus manda. Você pode se sentar aí no seu lugar, sente dando glória e abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Deixa marcado Jó, capítulo 1. Dá lugar no fundo musical aí, Yuri. Amém. Sem problema. Glória a Deus. Todos acharam?
Diga amém. Jó capítulo 1. Vamos ler apenas 3 versículos, que tem por título A Virtude, Tentação e Perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentos de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Quem tem glória aqui nessa noite para oferecer a Jesus, levanta a mão. Então eu quero que você olhe para o seu irmão e fale: meu irmão, olha para ele. Nesse momento, vamos se ligar. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos tomar. Amém. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, irmãos, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Aleluia. Vamos lá. Vamos começar a explanar esse capítulo, essa palavra. E também vai falar que Deus, ele abomina o pecado e ama quem sabe, ama o pecador. Aleluia. Vamos analisar. Eu já tenho uma notícia boa para dar para você aqui nessa noite. Eu já tenho uma notícia do céu para entregar para você. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 38 e 39, vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nem a profundidade, nem o amplo, nem a terra, nem o céu, nem nada vai poder nos separar do Senhor. Ele não é a prova, não é a luta, nada vai conseguir te separar. Sabe por quê? Porque Deus te selou. A promessa de Deus, ela vai começar a se cumprir. Porque não há nada que vai te separar do amor dele. E eu analisando essa história toda, 42 capítulos, e vai ter um título assim, senhor, só: de tudo, ele tinha tudo, aí ele passa a ter nada, e depois ele vai ter o dobro. Irmão, que coisa é essa? Calma. Eu não sei em que momento você está passando, eu não sei, mas eu sei que o meu Deus, ele é especialista em mudar o momento. Ele é especialista em passar você por essa prova que você está passando, por essa luta que você está passando. Ele é especialista. Olha o que você vai falar. Ele é especialista em mudar o momento. Jó, ele era um homem reto, ou seja, ele procurava se desviar do mal, e ninguém poderia achar nada contra Jó. Mas Jó era pecador? Jó era pecador, porque está escrito também que todos pecaram, todos pecaram. Jó era um homem que também era pecador. Aleluia. Agora olha aqui para mim. Quando eu falo que eu sou reto, quer dizer que eu estou passando por um processo. Que processo é? É o processo de santificação. E que processo é esse? É o processo que vai me levar para o céu. É o processo que vai me fazer receber o galardão de Deus. É o processo que vai me fazer olhar para Jesus e falar: Jesus, eu cheguei. Jesus, valeu a pena. Olha para o seu irmão. Olha, você vai mexer bem muito com o seu irmão que está do seu lado e fala: ei, pode tocar com o dedo de profeta, aponta para ele e fala: meu irmão, você vai chegar. Vai doer, mas você vai chegar. Jó, ele andava do jeito que era para andar, Senhor Deus. Ele andava certinho, de acordo com o que foi proposto. E como é que é? Eu não vou matar, eu não vou roubar e tal, todas as coisas que nós conhecemos. Ele andava correto. Só que aí vai chegar um momento que Satanás, ele vai perceber isso. Ele vai olhar e ele vai ver: Jó, você é visto, Deus vê você, Satanás também vê você. Irmão, o que é isso? Pelo amor de Deus, o céu te assiste, mas o inferno, ele está contando com a tua derrota. Você é forte
E se o inferno está contando com a tua derrota, é porque você está incomodando alguém. Aí Satanás vai lá e Deus pergunta: de onde você está vindo? Aí Satanás fala: de andar e rodear pela terra. Aí Deus pergunta para ele: ei, Deus sabendo o que estava acontecendo e porque ele ia lá, Deus pergunta: você viu meu servo Jó? É um homem temente, ele se desvia do mal e acima de tudo ele tem a temência. Olha para cá. Aí Satanás pega e pergunta: porventura vai temer Jó a Deus de balde? Quando ele fala essa palavra, ele quer dizer: porventura teme Jó ao Deus que é em vão, ao Deus que ele não tem poder? Porventura Jó está andando por debaixo da mão de um Deus que ele não tem poder nenhum? Satanás estava reconhecendo e dizendo: Deus, você tem todo o poder, e Jó está debaixo da sua mão. Então como é que Jó vai se desviar? Você cercou ele de bens, ele tem a família, ele tem a saúde, você dá tudo para ele, e qual vai ser o motivo dele blasfemar contra ti? Aí Deus pega e fala: tá bom, tudo que Jó tem está entregue nas tuas mãos, comida, família, tudo está entregue nas tuas mãos. Só que vai ter uma coisa que você não vai poder fazer: você não vai poder tocar na vida dele. Olha para cá. Como o irmão Minuto estava falando, né? Só tem eu, Simonilson, Netinho não, eita Jesus, falou em mim, Yuri, Renan e, como é o nome do irmão que está na porta? Zézio, irmão Zézio. E o resto tudo aqui é varoa, né? Jesus é bom, é um culto que Deus separou especialmente para falar com um de vocês, ou com o Renan, ou com nós que estamos aqui. Escuta uma coisa, olha para cá. Quando você faz a vontade de Deus, quando você anda debaixo da mão de Deus, quando você vive o amor de Deus e pratica o amor de Deus, você começa a ser visto, você começa a ser conhecido no céu e no inferno. Eu já tinha falado antes. Mas irmão Robert, você tem como me provar isso? Eu vou provar para você. Eu vou provar para você na Bíblia. Como é que eu vou provar? Lá em Atos, capítulo 19, a partir do verso 13 ao 16, vai falar de uns camaradas, que eles foram expulsar um demônio, várias legiões que estavam em uma pessoa. E eles chegam lá e falam: eu vou expulsar vocês por Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olha e fala: eu sei quem é Paulo, e eu também sei quem é Jesus, mas quem são vocês? Irmão, o que é isso? Quando ele fala: eu conheço Paulo, ele quer dizer: eu sei o que Paulo faz, eu sei como Paulo anda, e eu sei que Paulo não tem mais Jesus Todo-Poderoso, mas quem são vocês? Ele quis perguntar assim: Paulo tem essência, mas cadê a essência que não está em vocês? Declamava sobre Camanarraço. Eles perguntaram assim: cadê a essência, meu irmão? Ele tem algo de Deus aqui nessa noite. Não adianta eu pregar, não adianta eu cantar, se eu não tenho essência. Eu posso andar para um lado, eu posso andar para o outro, mas se Jesus não está na minha vida, nada vai acontecer. Eita Jesus! E que essência é essa, irmão? Lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 8, na parte C do versículo, vai falar que Noé ofereceu o holocausto sobre o altar, ou seja, sacrifício. Diga, sacrifício. E no início do versículo 21 diz: e o Senhor cheirou um cheiro suave. Diga, um cheiro suave. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Você já está entendendo que essência é essa? Olha para cá. A essência é de adoração, é de intimidade, é de eu andar lado a lado com Jesus, é de eu me sacrificar
glorificado, é de eu renunciar, é do inferno estar se levantando e eu falando, eu não largo Jesus. É essa essência, é de você pregar, de você louvar, é de você falar, eu não vou desistir. Quem está aqui nesta noite que não vai baixar a cabeça para Satanás, quem está aqui nesta noite que vai sair vitorioso, começa a glorificar o nome de Jesus. Ai, Jesus, glória a Deus. Quem quer essa essência? Quem quer? Quem quer? Então abre essa tua boca e começa a glorificar o nome de Jesus. Porque você veio para cá, sabe para quê? Você veio para cá para glorificar. Você veio para cá para buscar. E se você veio buscar, você vai levar nesta noite. Nem que seja uma palavra que levanta e toma posição. No final do versículo 16 lá de Atos, vai falar que eles ainda levaram uma surra. Eles ainda apanharam, porque foi mexer com o que não conhecia, porque não tinha essência. Mas quem está aqui nessa noite é porque tem essência. É uma palavra profética. Você está aqui nessa noite é porque você tem essência. Aleluia. Eles quiseram, Senhor, se expulsar no nome de Jesus, mas eles não tinham Jesus. Quem aqui nessa noite tem Jesus? Então o extraordinário vai ser as coisas daqui para frente que Deus vai fazer na tua vida. Aí vem a parte que foi em questão de segundos. Em questão de segundos, não foi de minuto, foi entrando um e saindo outro, entrando um e saindo outro. Diga assim: o que ligares na terra será ligado no céu. Jó era um homem íntegro e reto. Só que vai começar a acontecer cerca de coisas com ele que são desagradáveis, que ele não merecia passar por aquilo. Aí eu te pergunto: aquilo ali era um castigo ou uma prova? Era uma prova, porque Jó, ele era correto. O que eu ligo na terra está ligado no céu. Se Jó desiste, Jó ia morrer e não ia ter esse nome que ele tem hoje, que todos nós conhecemos da história de Jó. Mas ele permanece. Mas vamos lá, para não sair do foco. Vamos lá. Vai chegar o primeiro. Jó. Peraí, Renan, vem cá. Vem cá, Renan. Deixa o menino aí, dá para o irmão Zézio. Irmão Zézio, barulho de Deus aí. Silvanilson, vem cá, que eu vou mexer um pouquinho. Silvanilson é Jó. Vem cá aqui. Fica bem aí, fica bem. Para nós. Esse aqui é Jó. Eu vou representar Deus. Eu estou com Jó, certo? Vamos lá. Vai chegar o primeiro. Vem. Aí você vai falar: Jó, seus bois, suas ovelhas, tudo que você tem, você acabou de perder. Você não entendeu ainda? Vai de novo. Jó, os salveus roubaram os seus bois, os seus jumentos, mataram os moços. Só eu escapei para te trazer essa nova. Só eu escapei para te trazer essa nova. Imagina como é que estava a cabeça de Jó. Vai. Agora vai lá, vai. Vai lá, ele vai fazer os 3 personagens. Fica aí. Como é que estava a cabeça de Jó? Mas não, alguém vai chegar para dar uma notícia ruim. Aí lá vem outro: Jó, caiu fogo do céu. E queimou as ovelhas. Até o pessoal que estava lá. Só eu escapei para trazer a notícia. Aí piorou, acabou, começou a piorar. Volta, mano, vai pra lá. Veio o terceiro. Não, peraí, fica um pouquinho. Só ele escapou para trazer a nova. Aí você vai imaginar agora, tenta entrar na cabeça de Jó. Olha para cá. Sempre vai ter pessoas que é para trazer a notícia da tua derrota.
Vai ter pessoas que vai trazer a notícia da tua derrota. Só que Deus vai fazer você contemplar sua bênção de perto. Você não entendeu. Vão vir pessoas para contar a tua derrota, mas só que é você que vai pegar a tua vitória na mão. É você, ei, Deus vai fazer questão de que você, de que a sociedade veja a glória dele se mostrando na tua vida. Só quem crê, vai, só quem crê. É forte. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aí vem o próximo. Jó. A casa que os seus filhos estavam bebendo acabou de ser derrubada em cima deles. Só eu escapei para trazer ela. Piorou. Pronto, Renan. Vai lá, Renan. Não vou mandar a senhora rasgar a roupa não, porque não é um terninho barato. Então o senhor não vai rasgar a roupa dele aqui. Também não trouxe uma roupa. Não é bom também. Aí a Bíblia fala, aleluia, que vai começar a segunda parte agora. Jó, ele vai rasgar as suas vestes. E quando na Bíblia alguém rasga as vestes, é dizendo: perdão, eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz. Só que imagina, meu irmão, é uma coisa muito complicada. Jó rasgando a sua veste, pedindo perdão, sendo que ele não tinha feito absolutamente. Jó não tinha feito nada. Aí a Bíblia ainda fala, Senhor, que ele rasga a sua cabeça, chamado-se voto do Nazireu. Quando eu rasgo a minha cabeça, eu quero falar: Senhor, eu quero fazer uma nova aliança contigo. Ele falou: Senhor, se eu errei, se eu pequei, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. E se nós erramos, eu vou bater no peito e vou dizer: eu sou homem, sou carne. Quando eu erro, eu não quero assumir o meu erro. É difícil eu baixar a cabeça e falar: eu errei. Estou mentindo. Se eu estiver mentindo, vocês podem me tirar daqui agora, vamos embora. Não estou. Quando eu erro, é muito difícil eu baixar a cabeça e falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Aí vem um e fala: não, Senhor, isso, quando ele puxa minha orelha: Robert, você errou assim, assim, assim. Aí eu tenho que falar: Senhor, eu sei que eu errei, mas dói. Quem vai falar que não dói? Se falar que não dói, é que você está mentindo. Você, um exemplo: eu estou certo, aí Simonício fala que eu estou errado. Aí por culpa que Simonício é meu líder, eu tenho que baixar a cabeça e falar: eu estou errado, Simonício. Jó, estando certo, corretíssimo, rasgou suas vestes para pedir perdão, ainda rasgou sua cabeça para fazer uma nova aliança. E uma aliança que nem tinha se rompido. Você está entendendo? Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Eu estou querendo trazer uma palavra que seja bem mastigada, que é para ela entrar na sua cabeça e você sair daqui falando: Senhor, eu estou saindo dessa igreja hoje aqui e eu não estou saindo inocente. Você não vai sair daqui inocente. Jó vai pedir perdão. Se chama humildade. Ele vai adorar a Deus, mesmo na prova, mesmo tendo pedido 3 coisas, e uma das coisas foi a pior, com certeza. Eu não sou pai, mas um pai e uma mãe, vocês que são pai e mãe, sabe que quando seu filho sai e ele não volta até 11h30 por aí, você começa logo a botar a mão na cabeça e pensar que ele foi atropelado por um trem, que um meteoro caiu na cabeça dele, ou que a terra se abriu e ele entrou dentro do meio da terra. E Jó perdeu os filhos com uma lapada só. 10 filhos aí. Simonício que tem 2. Eu, quando chegava em casa 11h30, minha mãe ligava para todo mundo: meu filho está aí, meu filho está aí. Eu não estava, mas saía para outra vez que eu vinha aqui. Deixa sair escondido, deixa eu falar para depois. Vamos lá.
Aí vai vir a próxima parte. A parte mais difícil para mim. A parte que mas eu considero que eu não conseguiria fazer isso. Depois que ele rapa a cabeça, que ele rasga as vestes, ele vai falar uma frase que todo mundo conhece: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer saber? Eu vou traduzir para você. Sabe o que Jó quis falar? É que carro passa, é que propriedade passa, família passa, mas a misericórdia do Senhor permanece. Jó falava as palavras pensando no que ia acontecer, não no estado dele, Silvanilson. Ele falava: Senhor, eu estou passando por isso agora, mas o Senhor ainda está me vendo. Aleluia. Aí, pronto, vamos lá. Qual é a hora? Qual é a hora? Vai, Renan, qual é a hora? Alguém fala a hora. Meu Deus do céu. Segura um pouquinho, posso segurar um pouquinho? Homem, deixa quieto. Vou segurar só um pouquinho, tá? Passa só um pouquinho. Quem está apressado vai para casa? Levanta a mão, pode levantar, tá? Não, então vamos embora até meia-noite. Vamos lá. E Jó não vai pecar contra Deus, ele não vai blasfemar contra Deus. Aí vai chegar, o inimigo, ele é tão nojento, tão sujo, que ele vai de novo lá no céu. Ele fala: eu ainda não tirei tudo de Jó, tem mais alguma coisa. Ele vai falar a mesma coisa que ele falou da primeira vez. Deus olha para ele e fala: Satanás, você que veio aqui e falou que Jó ia pecar, que Jó ia fazer aquilo, aquilo outro, ele ainda está reto, ele ainda está se desviando do mal, ele ainda teme a mim. E aí? O que você estava querendo fazer falhou. Aí Satanás olha e fala: pele por pele. Jó ainda tem a saúde dele, ele ainda tem saúde. Como é que ele vai blasfemar contra ti? Tira a saúde dele aí, para ver se Jó não vai pecar. Aí Deus fala: pronto, vai lá, tira a saúde dele, só não toca na vida dele. Aquela lá que eu falei, só não tira a essência, que a essência foi eu que dei. Desceu uma palavra do céu aqui agora. Você pode perder tudo, mas você não vai perder o Espírito Santo que foi posto na tua vida. Pode tirar tudo de você, mas essa presença, ela não vai se apartar. Porque quando o Espírito Santo for tirado daqui, você vai estar cara a cara com Jesus. Quando você subir, o Espírito Santo sobe também, só que você vai ver Jesus face a face. Aleluia. Glória a Jesus. O Satanás vai lá e faz isso tudo que aconteceu aí. Vai lá porque ele é sujo. Tenta de novo. Toca na pele de Jó, toca na saúde de Jó, bota uma chaga em Jó. Meu irmão, para você ver, isso só aconteceu dele tocar em Jó depois que ele vai lá no céu. Certo, irmãos? Ele chega para Deus, conversa com Deus e Deus manda ele tocar. Vai lá, toca, vai tocar. Sabe o que eu quero falar para você? É que Satanás só toca na sua vida se Deus der a permissão. Só é tirado de você se Deus der permissão. Sabe o que Deus quer falar para você? Satanás, ele tem poder sim, só que Deus, ele é o único que tem todo o poder. Aleluia. Você só vai morrer se Deus permitir. Você só pega coronavírus se Deus permitir. Você só vai parar se Deus permitir. Enquanto Deus não dá a última palavra, ninguém morre e ninguém para. Deus tem todo o poder. Satanás tem poder? Tem sim. Lá em Êxodo, o lance das cobras lá, Moisés vai lá, joga o cajado, se torna uma cobra. Os feiticeiros vai lá e joga 2 cajados, vem 2 cobras. Só que a cobra de Moisés vai lá e come.
A cobra dos outros dois é Deus falando: Satanás tem poder, mas eu tenho todo o poder. Eu tenho poder na sua vida, na vida do seu marido, do seu filho, que sei quem que você está pedindo para Jesus. Mas Jesus está dizendo: eu tenho poder para fazer. Você crê? É. Jó vai lá, pede perdão, não sabendo o que estava acontecendo, não sabendo o que estava se passando. A história é essa: recebe uma paulada, pede perdão, recebe uma chaga, pede perdão. Só que aí vai começar aquela parte, quando vem alguém de dentro de casa, algum amigo seu, para te acusar, alguém que você confia. É muito fácil alguém que não me conhece falar alguma coisa de mim e eu ficar de boa. Difícil é alguém que eu conheço me apontar e o meu semblante não cair. Quem aqui já sofreu alguma decepção assim? Alguém que você mais contava virou a cara para você. Alguém que você mais contava falou mal de você. Renan recebeu tudinho. Por isso que ele estava aqui igual a Jó. Renan, tamo junto, viu? Glória a Deus. Então vai chegar a mulher dele e vai falar: ainda você está reto? Ou seja, você ainda está conseguindo passar? Você ainda está retendo essa sua sinceridade, esse Deus? Amaldiçoa logo ele, morre logo, Jó. Deixa de coisa. Você está parecendo um zumbi aí. Renato, vem cá. Vem cá, chega. Jó, você não está careca não, mas se levanta. Eu brinco com o meu líder, mas ele sabe como ele. Você vai falar assim, ó: Jó, você ainda retém a sua sinceridade? Você ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Aí Jó, imagina se visitando o ouvido de Jó e passando na cabeça dele. Só que aí Jó rapidinho pega e fala, como fala uma louca mulher. Como fala uma louca mulher, uma pessoa louca. Deixa eu, meu Deus, que é ele, mas como fala uma louca mulher, assim você fala. Deus, Ele nos deu bem, deu felicidade. Então, e Deus não vai dar algum momento de tristeza para nós? Você recebeu o bem de Deus e o mal você não quer receber? Olha essa fé. Olha essa fé. Nós estamos ali com alguma coisa que queremos logo parar. Se eu perco o emprego, meu Deus do céu. Se eu perco um amigo lá, Jesus, era meu amigo. Ai, Jesus, fechou. E agora não vai dar nenhum mais. Entender que Deus tira, Ele coloca na sua vida no momento que Ele quiser. Ele tira o que não agrada para colocar o que agrada. Isso resume vitória, meu irmão. Aí vai vir os três amigos de Jó. Para terminar, ele faz humildade de sofá. São os três que. Quem já leu a história de Jó sabe. Julgaram mais Jó do que o juiz. Então vai começar a acontecer uma série de coisas. Jó vai ser interrogado, os seus amigos, ele vai ser julgado. É isso aí. Só que Jó não peca, Senhor Deus. Satanás queria que Jó pecasse. Satanás queria que Jó blasfemasse. Que Jó falasse: olha, eu vou jogar o povo. Igual o Felipe fala: eu vou chutar o pau da barraca e vou me embora. Era isso que Satanás queria. Só que Jó fala: eu me arrependo no pó e nas cinzas, porque eu não sou digno de estar aqui. Aí ele pega e fala: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Olha só a que ponto Jó chega. Ele fala: eu sou tão, alguém fala, eu sou tão miserável que eu não merecia estar aqui. Meu irmão, você olhando no dia de hoje, olhando para essa
não fez nada e está pedindo perdão a Ele. Olha para cá, presta atenção. Jó olhando e falando: eu não sou nada para estar vivo aqui. Estou vivo, mas não era para mim estar. E eu e você que erramos cada dia e não pedimos um perdão. Eu e você que somos alcançados pela graça e nós não conseguimos entender o que Jesus fez por nós. Até conseguimos, mas é difícil. Aí passa o tempo e Jó é julgado, e ia falando que Jó era aquilo, que Jó tinha errado, que Jó tinha pecado, que Jó era soberbo, e tatatã. E Jó lá com dor, se coçando, se coçava, não tinha carro, não tinha mais nada, estava acabado. Em capítulo 14, versículo 7, está escrito uma das maiores promessas, porque há esperança. Olha para cá, só quem vai pegar, porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, todavia ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. E se porventura envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma nova planta. Jó quis dizer assim, Senhor, vamos traduzir. Senhor, eu ainda tenho esperança para mim, eu não perdi a esperança. Ainda tenho esperança para alguém, ainda tenho esperança para você, ainda tenho esperança para alguém que está na sua família, ainda tenho esperança para alguma coisa, ainda tenho esperança. Jó está falando: Senhor, tem esperança, então a tua misericórdia ainda está me alcançando. Só quem está entendendo, abre a boca para dar glória, porque Deus, Ele está te dando esperança hoje à noite. Cadê você que não aprendeu a esperança? Levanta a mão para dar glória. Cadê você que ainda não baixou a cabeça? Abre essa boca para dar glória, porque Deus está fazendo. Sabia que quando você abre a boca para dar glória, Deus, Ele está operando? Aí vai vir mais prova, mais pessoas falando coisa. Só que Jó pega e fala no capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele vai se levantar. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite? É que a promessa ainda não acabou. A promessa ainda vai se cumprir. Quando Deus se levantar, Ele vai fechar a boca de A e B, Ele vai fechar a boca e Ele vai te honrar. Porque quando Deus, Ele te levantou, não foi para ver você cabisbaixo, mas foi para te honrar nessa terra. Nem que falte 15 minutos para acabar o segundo tempo, mas Deus, Ele vai chegar. Só quem crê. Aleluia. Vai se encaminhar para a parte final. Já passei muito do horário, Senhor, me perdoa. Jó, ele vai fazer 16 perguntas para Deus. 16, conta, fala, 16 perguntas. E Deus vai fazer 70 para ele. Quando você chegar em casa, todo dia, leia um capítulo do livro de Jó, até o final. Pode ler, leia mesmo, porque Deus, Ele vai falar com você. Capítulo 38, 10 e 11. Deus vai falar assim: onde é que está você, Jó? Quando eu passei o meu decreto e pus portos e ferrolhos no mar. Onde é que está você? Quando eu falei para o mar e falei assim: ó, você vai vir até aqui, e daqui você não vai passar e conter as suas ondas. Onde é que estava você, Jó? Sabe o que Deus estava falando? Jó, eu sou maior do que você pensa. Onde é que estava você? Quando eu falei para o mar: olha, daqui você não vai passar. Deus estava falando: Jó, eu tenho controle do mar. Imagina dessa situação. Se eu quiser tirar você hoje, eu tiro. Onde é que estava você quando eu formei você? Onde é que estava você? É muito forte essa palavra.
E no capítulo 42, para encerrar, tem por título assim: Jó humilha-se perante a Deus e vai dar glória. Aí chega o último estado de Jó. Digo último, que tem título assim: ao dobro. Ele vai receber o dobro do que antes ele tinha. E vai começar a justiça de Deus se fazer. Deus chega para os 3 crianças aqui e fala: ei, eu não me agradei do que vocês fizeram. Vocês julgaram o pobrezinho do Jó reto, e vocês julgando Jó. Vocês falando que Jó tinha pecado. Não me agradei. Agora vão lá e vão oferecer sacrifício. E Jó ainda vai orar por vocês. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para você? Seja a diferença. Seja a diferença. Jó orou por cada um deles. Hoje, se nós levarmos a nossa vontade, vai virar a cara, não é a minha, a sua vontade. Só que Deus falou: Jó, você não vai bater, mas você vai orar por cada um dos 3. Desceu uma palavra de Deus aqui nessa noite. Quem estava te apontando, quem estava te julgando, vai chegar para você e falar: irmão, ora por mim. Irmão, isso não vai ser para a tua glória, não. Vai ser para a glória de Deus que vai ser manifestada na sua vida. Vão chegar e falar: irmão, ora por mim. Se Ronilson ora por mim, Renan ora por mim, bota a mão aqui e ora por mim, Renan, porque eu sei que você é homem de Deus. Vão chegar para você e vão fazer isso. Agora cabe a você se você vai ser a diferença ou se você não vai ser. Sabe, não importa como começou a tua história, não importa como foi o meio dela, o que importa é que no final Deus estava com você. Sabe o que importa? É que nessa carreira você chegou. Sabe, doeu muito, foi pedrada para um lado, foi espinho para o outro, mas você chegou. Diga assim: eu vou chegar. Bate no peito e fala: eu vou chegar. O inferno estremeceu agora com esse dado de vitória que você deu. Aí Deus vai virar o cativeiro de Jó. Quando Jó vai orar por eles, Deus vai lá e fala: é agora, Jó. É agora. Só que antes disso, Jó ainda fala: Senhor, eu não presto para nada. Quem sou eu na frente do Senhor? Eu não sou nada, Senhor. Aí Deus vai falar: Jó, eu vou mudar a tua história. Levanta a mão. Hoje Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Hoje Deus te trouxe aqui para colocar um capítulo novo. E se porventura tinha alguma tristeza, amanhã você vai receber uma notícia. Isso é para quem crê. A palavra está sendo lançada, que vai abalar a tua estrutura e que vai fazer você glorificar o nome de Deus. Quem crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu aprendo com a história de Jó que não importa o que o inferno pensa de mim, não importa o que meus amigos pensam de mim, não importa o que pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa é o que Deus acha de mim. Ei, varão, abre a tua boca para dar glória ao Senhor Jesus, porque o que importa é o que Deus vai fazer. Deus operou na vida de Jó porque Ele foi a diferença. Você quer ser a diferença? Satanás, ele só tem desgraça para oferecer. Ele só tem a morte. Mas Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele é a água. E Ele está aqui nesta noite para te restaurar. Se você não percebeu, é desde o início que Deus está falando com você e falando: eu estou aqui. É só você pedir, é só você falar: eu estou aqui, porque você não está percebendo isso. Deus, Ele é restauração do trabalho, Ele é restauração do lar, Ele é restauração